Então, pessoal, boa tarde a todos. Eu agradeço a presença de vocês. Em primeiro momento, queria pedir desculpas pela ausência, né, na aula, acho que foi do dia 24. Eu fiquei basicamente sem voz, tá? Então, foi por isso que a gente não teve aula. Minha esposa até brincou na terça-feira, véspera da aula, que eu estava mais preocupado. Comecei a adoecer, né? Ela falou, você está mais preocupado com essa aula amanhã, né? Porque eu disse, não, amor, precisar falta aula, falta, porque sem voz não tem como ter aula, né? E E assim, em função disso, eu tive que cancelar a aula de vocês no dia 20, salvo engano, dia 24. A aula passada, na sexta-feira, até daria para dar aula, mas uma condição meio que de, 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 de urgência. Se fosse uma aula urgente que eu precisasse, e a gente tivesse para terminar um semestre, eu daria essa aula, não teria de ficar sem voz depois, mas isso aí não tem problema. Geralmente acontece um pouquinho isso, né, todos os dias. Então, por isso a gente. Mas a aula também era uma aula não programada, tá? Porque como a gente tinha aquela previsão do feriado, eu tinha deixado no calendário de vocês que seria uma aula que, em tese, a gente não teria, né? E assim, eu acabei cumprindo isso no nosso cronograma, né? Aquele dia primeiro, exato, dia primeiro. Pessoal, eu vou trazer logo a primeira coisa para a gente começar a conversar, né? Tem sempre esse momento antes de conversar e ouvir vocês, se vocês quiserem falar ou escrever. Primeira questão sobre a nossa P2, tá? Obviamente não é hoje, tá? Estaria pré-marcada no nosso calendário para hoje, né? Pré-agendada, mas com essas duas ausências isso não foi possível, não seria também possível. Eu acredito que mesmo que a gente tivesse tido as duas aulas, a prova não seria hoje, seria na semana que vem. Então, o que é que eu quero de vocês, né? Para a gente decidir juntos, né? Escolher qual o dia da nossa avaliação. Ela pode ser tanto dia 15 quanto dia 22. Então, é a opção de vocês. O conteúdo da segunda avaliação vai contemplar a parte de método das forças, tá? Então, obviamente, ela é, de certa forma, cumulativa, porque vocês já devem ter notado que a aplicação do método das forças são uma série de cálculos de deslocamentos. Mas é esse o conteúdo que a gente tem para avaliar na segunda unidade, tá bom? A nossa terceira prova, né, ela não vai existir. A nossa terceira prova vai ficar para o dia 19, para o dia 19 de novembro, né, que é a data final, só que essa data não é a data de prova, vai ser a data de entrega do PBL 2 e 3 de vocês, que vai corresponder à terceira avaliação, tá bom? Aqui estava pré-estabelecido que no dia 29 também a gente possivelmente não ia ter aula, tá? Mas esse dia a gente vai ter aula porque houve uma mudança no calendário do governo e ele estabeleceu que o feriado do dia 28, né, de outubro, que é um feriado para o servidor público, ele foi alterado para o dia 1º de novembro, tá? Foi uma regulamentação recente do governo. Então, esse feriado que seria agora, no dia 28 de outubro, ele não vai acontecer, ele foi adiado, postergado para o dia 1º, né? Para gerar uma diferença muito pequena, né? Entre o dia 20. Porque assim, se fosse no dia 28, o pessoal mais preguiçoso, né? Como eu, ia pegar do dia 28 até o dia 2, né? Ia ser um super feriadão, né? Então eles pegaram do dia 28 e trouxeram para o dia 1º. Então, eu recebi essa comunicação essa semana. Então, em função disso, dia 29 a gente tem essa aula síncrona normalmente, tá? Acho que alguém falou alguma coisa no chat, se eu não tiver respondendo. 15 não é feriado. Eu não sei, Vitória, é feriado de quê? Eu peço desculpas que eu não sei se é feriado, dia 15. Eu sei que dia Eu, 12 é. eu não sei, mas eu vi falando que era. Não, eu não sei. Deixa eu olhar aqui o calendário. Vamos aproveitar e olhar o calendário, né? O calendário da UFEL. Olhar aqui. Calendário. Pode ser que seja em um camp, né? Não sei. Né? Mas eu acho que aqui não. Calendário, dia 15.
É 15 de novembro, né? 15 de outubro não, tá aqui, tá normal. Pronto, esse dia 28 aqui, ó, que não é mais, tá? Foi o prazo. Aqui, acho que seria dia dos professores, dia 15 de outubro, se eu não Sim, estou sim, enganado. sim, sim. Não, mas a gente nunca não comemora não, tá? Assim, obrigado, nosso dia e tal, mas eu não tenho lembrança de ser férias para mim, tá? Feriado para mim. Então, o que foi alterado foi esse aqui, dia 28, sai daqui do dia 28 e veio aqui para o dia 1º. Dia 12, semana que vem é feriado, né? Feriado nacional. Nossa Senhora. E o que mais? Pronto. É isso. Aí a gente só vai ter mais... Não vai ter mais feriados, né? Até o final do semestre, né? Deixa eu só registrar aqui, né? Que a gente não teve essa aula, que eu esqueci de fazer isso. Que não teve essa aula. Isso aqui já não teria mesmo, programado. Então, é sobre isso. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês sobre essa P2, tá? Repito, as opções que a gente tem é o dia 15 e o dia 22 de outubro, né? A P3, que não é prova, vai ser o PBL, né? PBL final, vamos assim dizer. Vai ser até o dia 19 do 11, né? Que é a data final do semestre. Aí, esse PBL final, eu vou dispensar a vocês o vídeo, tá? Vai ser só o relatório final. É um relatório. Relatório final. Aí eu queria saber de vocês. O que é que vocês acham dessas duas datas? Eu vejo que a turma já está até relativamente grande hoje, né? Tem 3, 6, 9, pelo menos 10 pessoas. Já é quase 30%, então já... Se vocês tiverem alguma consideração a fazer, então, sobre essas datas e sobre o assunto, né? Só método das forças. E os critérios são os mesmos, tá? 24 horas, a gente entrega a prova depois que terminar essa aula. O que não dá para fazer dessa vez, né, que aconteceu na P1, que a gente mudou a data e teve alguns que já tinham pré-estabelecida a data e a gente fez duas chamadas, vamos dizer assim. Dessa vez vai ser só um, ou é dia 15 ou é dia 22. Se vocês me ajudarem na discussão hoje, a gente já decide, senão a gente cria uma enquete e aí quem decidir, quem votar mais, quem tiver maior força de voto, vence, tá? No cigarro. Particularmente falando, eu preferia dia 22, porque tipo, fica quase um mês para a gente entregar os PBL ainda na frente, e próxima semana eu estaria cheio de atividade para fazer. Lembraria disso. Beleza, eu acho. Assim, mas é uma opinião minha, né? Cada uma decidir. Exato. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar já aqui a enquete, vou abrir só até segunda-feira, para que a gente até segunda-feira tenha a decisão. E aí, na terça eu divulgo, né? Se for para ser sexta-feira, dia 15, ou no dia 22. A gente não tinha feito isso ainda esse semestre, vai ser a primeira vez, então vamos lá. Professor, a gente ainda vai ter lista para essa segunda unidade ou se acha que não dá tempo, como é que vai ser? As listas são aquelas duas, tá? Na verdade, é uma lista só em duas partes, né? Parte A e parte B. Pronto, aí a parte B já é para essa unidade, no caso, ou é para... Para essa unidade, Pronto. exatamente. Deixa eu só ver como é que tá, aproveitar a sua pergunta. Ver quanto é que tá o prazo da segunda parte. Não sei se já passou, se não passou. Tá até pra sexta, eu acho. Eu acho que é para sexta Acaba a também. próxima sexta. Próxima sexta, né? Pronto. Não, então tá ok. É isso mesmo. Isso, próxima sexta-feira, dia 15. Ó. Aí, assim, se a prova for sexta-feira, não tem grandes problemas, porque, assim, a nossa prova começa mesmo depois das 4, né, da tarde. Aí tem uma sombrazinha entre prova e lista muito pequena.
Algumas pessoas já entregaram a lista, tá? Aqui já tem 5 entregas, né? Esses dias eu descobri que vocês veem, né, quando os outros entregam, é isso? Vocês conseguem ver? Professor, a gente consegue ver quando vai na aba de tarefas. Consegue. Tem essas ameaças, né? Você vê, tipo assim, vê os outros entregando, o cara se Ei, desespera, pior né? que é, viu? O cara vê lá, teve 5 pessoas que entregou, 2. Aconteceu isso comigo nessa lista B. Quando eu fui entregar, já tinha 3 pessoas entregues. Eu disse, vala-me Nossa Senhora, eu vou entregar. E quando eu entreguei, aí o senhor, eu vou adiar a lista. Pronto, era sobre isso que eu queria falar, tá, pessoal? Se alguém que já entregou quiser fazer uma nova entrega, porque entregou nas correrias, né, e o prazo aumentou depois, pode entregar, tá bom? Sem o menor problema. E é só falar comigo, porque eu tenho a opção de vir aqui e apagar a entrega de vocês, tá? Eu posso vir aqui e eu jogo fora, tá? Aí vocês mandam de novo, sem o menor problema, tá? Ó, quem entregou já foi o Acres, o Jorge está falando, né? Nayane, o Vitória que já falou também, Thales. Se vocês quiserem fazer uma nova entrega, né, fiquem à vontade. Se não quiser jogar porque você já fez, não quer fazer de novo, só quer entregar mais algumas questões que fez, aí você fala comigo no privado, no WhatsApp, que aí você manda por fora. Sem problema. Tá aqui, ó. A maioria entregou, tirando a Érica, né? A maioria entregou mesmo quando estava terminando o prazo da outra, né? Acho que era prazo final. Foi, eu enviei hoje. Tranquilo, Érica. Então fica aí a informação. Quem quiser, de vocês 5, se alguém quiser fazer uma nova entrega, fique à vontade. Pessoal, sobre o PBL1, eu já passei para o cliente, né? Na sexta-feira passada, eu não dei um prazo fechado para ele avaliar, mas amanhã, no máximo segunda-feira, eu vou começar a cobrar dele o retorno, tá bom? E aí, quando ele tiver o retorno dele, eu junto com o meu retorno, e aí divulgo a nota de vocês. O critério vai ser bem simples, tá, pessoal? É aquilo que eu falei lá no início. Eu vou pedir para ele, eu já pedi, na verdade, para ele classificar, né? Em ordem decrescente, do melhor para o pior, a avaliação que ele fez da entrega de vocês. E eu vou fazer a mesma coisa em relação aos relatórios, vou classificar, e aí vai ser escalonado, né? O maior tira 10, 9,5, 9, 8,5, 8. Acho que a menor nota vai ser 8, tá? Se é uma coisa desse tipo. Em outros semestres, a gente fazia o PBL autoavaliativo, então vocês mesmos avaliavam, tá? Mas esse semestre eu resolvi dar um poder assim, um pouco maior ao cliente, tá? Então, ele vai ter o maior peso vai ser o próprio cliente. Como ele é real, né? Então ele vai ter essa possibilidade. Em semestre do cliente era virtual, eu fazia que era interessante essa forma de avaliação. Vocês viam os PBLs dos outros e davam nota para os outros. Fazia uma coisa muito semelhante, era só classificar. E aí no final a gente criava algum tipo de score para dar a nota, tá? E é isso. No PBL3 a diferença é que não vai ter o vídeo, vai ser só o relatório para que vocês façam as contas, usem a forma que vocês quiserem fazer os cálculos de vocês, tá? Parte de estruturas. Pronto, acho que é isso, pessoal, que eu tenho que falar previamente. Sim, criar enquete. Se eu não fizer isso agora, eu vou esquecer, fazer aqui ao vivo com vocês. Não fazer bobagem. Eu não faço agora, eu esqueço, aí depois complica. Pronto, aí eu sigar aqui e sair, né? Tarefas. Questionário. Enquetes. Escolha da data da segunda avaliação. Prazo de votação vai ser hoje é dia 8 até o dia 11 à meia-noite. Bota aqui na conteúdo. Dia 15 de outubro. Dia 22. Isso. Dia 22.
Já foi. Foi sozinho, eu nem pedi para ele ir. Pronto, eu peço que vocês votem, tá? Por favor. Obviamente ficou errado isso aqui, ficou só 22, né? Vai ser 22 de qualquer dia de hoje até o infinito, né? Vou mandar e-mail. Pronto, tá disponível aí para vocês, acredito eu, tá? Pronto. Deixa aberto aqui caso a gente precise. Agora, pessoal, dúvidas. O que é que vocês querem trazer de dúvidas? Esse momento síncrono é para... tem essa função, tá? A gente conversar sobre alguma dúvida do conteúdo, dúvida de exercício, dúvidas que vocês quiserem trazer. Tenham à vontade. Aqui eu fechei a janela para ver se fica menos quente, mas está quente, que é uma delícia aqui. Não tem circulação de ar. Aí eu pus roupa lavada aqui atrás de mim, que é a tecnologia da NASA, né? Tem roupa lavada aqui atrás, ó, secando, para eu aguentar o calor, e o ventilador aqui fazendo brisa. E assim, a gente tem que começar a se acostumar, que eu acredito que quando a gente voltar para o presencial, não vão poder ligar os ar-condicionados das salas não, tá? Eu quero imaginar aquelas centrais de aula que são bem friazinhas, como é que vai ser sem ar-condicionado. Né? A pessoa assistir a aula no horário da tarde, em Pau dos Ferros ou Mossoró, vai ser a maior penitência da vida. Mossoró, Pau do Céu, Angico, Caraúbas, são todos, eu conheço todos os campi, né? Que eu já dei palestra em todos, em algum momento. Na época que o curso civil era só em Mossoró, e a gente ia para os campos para falar do curso. Na época eu era coordenador. Tem muita diferença não, sabe? O Washington acho que vai voltar sim, tá? Vai voltar presencialmente em janeiro. Janelas tem que abrir, né? Sem abrir janelas, se ficar confinado sem ar-condicionado, aí não tem o menor sentido, né? Porque a ideia de deixar aberto é permitir a circulação, né? Evitar... Se colocassem pelo menos no ventilador, sim, na sala. Vai lembrar meu tempo do UFRN. Né? O UFRN a gente tinha salas de aula que todo dia de aula era uma briga para disputar quem ia ficar embaixo daqueles ventiladores de... igual isso aqui no meu quarto, aqui no escritório. A briga era para quem chegava embaixo do ventilador. Aí hoje eu vou na UFRN, quando eu ia na UFRN, né, a gente não tá assim, meio que isolado, quando eu ia na UFRN via as salas tudo com ar-condicionado, e ver de vocês, não todas têm ar-condicionado, fica pensando, poxa, como as coisas mudaram. Em tão pouco tempo, né? A UFRN tem um laboratório de computação que era uma maravilha. Tinha 20 computadores, funcionava 10, a maioria com DOS. Bem, vamos lá. Questão 10, né, Renan, você está falando? Deixa eu abrir aqui. Vou ver se está aqui. Compartilhar um negócio bom com vocês que eu recebi essa semana, né? Inclusive foi na sexta-feira, no próprio dia da aula de vocês, né? Que eu não dei aula, mas eu fiquei fazendo algumas coisas no computador, né? Alguns de vocês até conversei, né? Questão do PBL. Recebi um convite que me deixou lisonjeado essa semana, que eu fui convidado para uma banca de mestrado lá da UFRN. Caramba, que legal. Depois de 20 anos, né? Voltar para casa de onde a gente saiu é interessante. Nem que seja para participar de uma banca, né? E é o meu primeiro mestrado, né? Fiquei bem feliz por causa disso. E quem convidou foi o cara foi meu aluno, na época que eu fui monitor de
resistência dos materiais. Eu fui monitor e esse cara é professor na UFRN e ele me convidou para ser banca de um dos alunos dele. Achei muito legal isso. O mundo girando. É essa, né, Renan? Essa daí, professor, essa mesmo. Pronto. Usando o método das forças, determina o diagrama de momento efetor e as reações de apoio da viga. Aí, essa observação, né, use ferramentas numéricas, é porque provavelmente o sistema é de alta ordem, tá? Para a gente não fazer conta na mão. Aí tem os dados das seções transversais, né, da viga toda formada de uma viga de 50 por 15. O alfa da viga, nesse caso nem precisaria, porque a gente não tem temperatura aplicada. E fala que os recálculos nos apoios B, F e H, que são esses que estão vermelhinhos, são de, respectivamente, 1, 1,5 e 2 milímetros. São recálculos baixos, tá, pessoal? Baixos recálculos. Vocês estão observando que não tem carga externa, tá? Pelo menos não nesse problema. Não sei se tem um anterior ou posterior a ele, porque como é viga C, ele vem de alguma lista que tinha A, B e C, e provavelmente o que alterava da A, B e C era o carregamento. Mas as listas vão sendo editadas ao longo do tempo, então só está sobrando essa aqui essa daqui do recalque de apoio, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho ela, não tem não, depois nem antes. Se perdeu nas outras listas. Então, assim, primeira coisa a gente considerar, pessoal, é descobrir qual é o grau de hiperestaticidade desse problema, tá? Qual é o G. O G maiúsculo, né? O G minúsculo. Então, qual é o G desse problema? E aí, o que é que vocês me dizem? Qual é o G desse problema? Cinco, né, professor? 5. Eu não sei quem foi que falou, mas está correto. É um grau 5, por quê? Ó? Primeiro, não tem nenhum anel, logo GI é igual a zero. E o GE vai ser a diferença entre a quantidade de reações e o número de equações. Como eu tenho um engaste, né, no ponto A, todos os demais apoios são excedentes, tá bom? Se todos os demais apoios são excedentes, a gente pode considerar os 5 apoios, na verdade, 5 reações excedentes. Então, 5. Aí, somando 0 com 5, vai dar 5. Esse é o grau de hiperestaticidade do problema. Para que a gente precisa dessa informação, né? Porque é com base nessa informação que a gente vai construir o número de estados virtuais, os EJs, tá? Ou EIs. Chama de EIs. EIs. Então, serão 5 EI, desde o E1, né? E2, E3, E4 e E5. E aí a gente tem os caminhos a percorrer, tá? Quando a gente está tratando de uma viga que a gente chama de viga contínua, que é esse o caso, né? Uma viga com uma série de apoios, a forma mais simples de resolver o problema é por meio da imposição de rótulas, tá? De rótulas. Eu posso resolver também por meio da retirada de apoios, tá? No caso, eu tiraria os apoios no ponto B, D, F, G e H, né? Tiraria todos esses apoios, restaria, então, só uma viga engastada em balanço. Para um problema que a gente está tratando de recalque, em geral, essa nem é uma opção muito boa, porque a gente vai acabar trabalhando com equações não tão simples. Então, nesse caso, a gente vai caminhar pelo uso das rótulas. E aí é onde é que a gente vai rotular, tá? A gente vai ter que impor 5 rótulas, tá? Obviamente, a gente não pode pôr rótula num local que já é uma rótula. Então, por exemplo, esse ponto final aqui, ó, extremo, eu não posso pôr uma rótula aqui, ó. No ponto H. Não posso. Aqui nesse ponto, G, eu posso pôr uma rótula. No ponto F, eu também posso pôr uma rótula. No ponto D, eu posso pôr uma rótula. No ponto B, eu posso pôr uma rótula. Tá? E eu posso pôr uma rótula também num engaste.
Só que a rótula do engaste equivale à mesma coisa a dizer que eu peguei esse engaste e tornei ele um apoio duplo. Tá? Então, os nossos estados, ou seja, o nosso E0, vai ficar assim, ó. O E0 vai ser, no canto A, eu coloquei um apoio duplo. No ponto B, eu pus uma rótula, onde tem aquele apoio. Então, fica o apoio com uma rótulazinha. No ponto D, novamente uma rótula. No ponto F, novamente uma rótula. No ponto G, outra rótula. Pronto. E no ponto H fica do jeito que estava. Não tem rótula, porque é um apoio extremo, simples ou duplo, ele não tem rótula. Não pode ser rótula, porque ele já é uma rótula em si. Então, esse é o nosso E0. Qual é a carga que atua no E0, pessoal? Nesse caso aqui, não tem carga externa. A única ação que tem no E0 são os próprios recalques, que eu vou representar eles aqui. Ó. Tem um recalque aqui no ponto B. É um recalque, vou chamar de ρ1, que é igual a 1 milímetro. Tem um ρ no F. Os recalques a gente representa assim, tá? É uma setinha orientada para a direção do recalque. Um ρ2 aqui, que é igual a 1,2. E no apoio final aqui também tem outro ρ, que eu vou chamar de ρ3. Opa, beta não. ρ3, que é igual a 2 milímetros. 2 milímetros. Então, pessoal, em essência, esse é o carregamento externo aplicado sobre a estrutura. Ele é um carregamento que a gente diz que é secundário, tá? Quando vocês estiverem lá em concreto, vocês vão ter os estados limites, e aí você vai ver que sempre que você tiver um recalque na estrutura, ele vai ser um carregamento secundário, tá? Tem que ser considerado e vai ter os fatores de consideração em relação a eles, tá bom? Então a gente tem eles aqui aplicados. E aí quem serão os EIs, né? O E1. O E1, pessoal, o E1 vai ser, você vai repetir tudo que você já fez aqui, vou desenhar mais uma vez, tá? É a mesma estruturinha que você acabou de desenhar, sem carregamento externo. Só que como não é, por exemplo, aí você vai adotar o E1 vai ser referente à primeira rótula que você impôs, tá? Vou dizer que é essa rótula no ponto A, tá? Vou escrever aqui, ó. Rótula no ponto A. Então, como você pôs uma rótula no ponto A, você vai ter que impor no ponto A aquilo que existia antes da rótula, que era o quê? Um momento. Um momento unitário, tá? Um momentinho unitário. Quando é um engaste, você tornou um apoio duplo, ou seja, você rotulou naquele ponto, e aí você vai aplicar só um momento. Quando for um apoio intermediário, agora eu vou copiar o E2, tá? Vou só copiar aqui embaixo. Ctrl C. V. Legal, dá para cortar. Ih, dá não, misturou. Agora vai, Ctrl C, afastar um pouquinho, Ctrl V. O E2, vou só apagar aqui, ó. Aqui e aqui. E agora eu vou dar um Ctrl C, porque eu vou ficar usando várias vezes, né? É melhor, não é possível. Não ter que ficar apagando. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Pronto. E1, E2, E3, E4, E5. Já tem a quantidade que eu preciso. Só mover aqui para ficarem na mesma posição. Mesmo alinhamento.
Ó, quem vai ser o E2? Tá? O E2, pessoal, vai ser, eu vou considerar que é a imposição da rótula no ponto, essa rótula aqui do ponto B, ó, rótula no ponto B. O E3 vai ser a rótula no ponto F, aliás, D, perdão. O E4 vai ser a rótula no ponto F, sim, agora sim. E o E5 vai ser a rótula no ponto G. Tá? Então, para cada um desses estados, eu criei uma rótula, que é a forma de você criar uma nova equação vinculante. Tá? Então, o que acontece? No E2, o E1 não foi nessa rótula aqui, ou seja, no engaixo que virou um apoio duplo, o E2 vai ser a segunda rótula. Né? Então, aqui você vai impor sobre ele, não mais um momento, mas dois momentos. Um momento do lado esquerdo, um momento do lado direito, novamente de valor unitário. O que é que esses momentos fazem? Né? Eles jogam para aquela posição um momento que existia anteriormente, tá? Que é o seu x1. Tá? Você não sabe quem é. E o E3 a mesma coisa. E3, na rótula 3, momento unitário. E4, a mesma coisa, só que na rótula 4. E E5, momento unitário também na rótula 5. Aí, pessoal, esse tipo de metodologia ele torna até mais fácil de resolver o problema, porque você vai perceber que os diagramas são bem simples, tá? Os diagramas você faz sem precisar nem fazer muita conta, tá bom? Dá um pouquinho de trabalho só calcular as reações de apoio, mas também não é muito trabalho não, é pouquíssimo, tá? Porque o que é que eu preciso em cada um dos estados? Eu preciso calcular os diagramas de momento fletor e as reações de apoio, tá? Para entrar naquele sisteminha do cálculo dos deltas, tá? Então vamos começar com esse E1 aqui, ó. Vamos primeiro calcular o delta, esse valor. Eu vou calcular ele aqui à parte, em paralelo, mas depois eu jogo a resposta aqui, tá? Deixa eu só copiar ele aqui num cantinho. E depois eu boto só um resumo dele. Eu não vou fazer isso para todos, tá? Ó. Quando você tem uma estrutura assim, ó, a gente pensa o seguinte. Se você tem uma série de peças rotuladas à direita ou à esquerda, tudo que acontece para cá, ó, é nulo. Tá? Tudo que acontece para cá é nulo. Então, se tudo que você quiser calcular aqui, por exemplo, essa reação de apoio aqui é zero, essa reação de apoio aqui é zero, essa reação de apoio aqui é zero, essa reação de apoio aqui é zero. Tá? Tudo é nulo. O que não vai ser nulo é só nesse trecho, porque o que acontece? Lembre que quando a peça é uma série de peças rotuladas, lembra lá da viga Gerber, tá? Essa parte aqui não vai jogar carga sobre a parte de lá, tá? Ela vai receber a carga aqui e nela se morre, né? Então, você vai resolver só esse pequeno probleminha aqui. Quero saber quanto é essa reação aqui, vou chamar aqui de RA, e quanto é essa reação aqui, R, é B, né? É B. RB. Como é que a gente faz a conta? É bem facinho, né? RA mais RB é igual a zero. Ou seja, RA é igual a menos RB. Meio que óbvio isso. Essa aqui vem de onde? Vem daquela equação. Somatório de força na direção y é igual a zero. Tá? Eu não vou usar nem a outra equação, somatório de força na direção x, porque aí a gente já sabe que só tem força no ponto A e ela é nula. Somatório de momento em torno de z igual a zero. Vou adotar o ponto A como referência. Então, em relação ao ponto A, quem faz momento? RB vezes esse comprimento aqui, que é quanto? Deixa eu só ver o tamanho desse comprimento, tá? Que eu não lembro decorar. 1,5 m, né? 1,5 m. RB vezes 1,5 m. Quem mais faz momento em relação ao ponto A? O próprio momento, mais 1, igual a zero. Daqui eu vou tirar que RB é igual a menos 1 sobre 1,5, tá? Que vai dar igual a 1 dividido por 1,5
dá, vou fazer aqui para não ficar quebrado, vai ficar 2/3. Menos 2/3. Não tem unidade, tá? Não tem unidade nenhuma. É virtual. Lembra que é só um momento virtual, logo vai dar esforços virtuais. Tá bom, pessoal? Conhecido o valor das reações, ou seja, conhecido RB, eu sei agora quem é RA. RA vai ser igual a 2/3. 2/3 para baixo, 2/3 para cima. Certo? Então, eu vou fazer o diagrama de corpo livre aqui só para fazer uma vez, para vocês não ficarem com raiva de mim. Vai ficar assim. Não vou fazer no segundo já não, tá? Talvez eu faça no segundo, para vocês ficarem só com um pouquinho de raiva. Mas no terceiro em diante eu não vou fazer. Não. Então, assim, reação aqui, 0. Reação aqui, 0. Reação aqui. Eu estou botando só para ficar o desenho, mas não precisava nem colocar. Reação aqui, 0. Reação aqui, agora sim, 2/3. Reação aqui, 2/3. Um para cima e outro para baixo. O B para baixo, né? A gente achou negativo e o A para cima. E esse momentinho aqui, essa força, esse momento externo de 1, virtual. Tá? Esse é o diagrama de corpo livre da estrutura. Lembrando que está tudo rotulado aqui, 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 tá? Tudo rotuladinho. Como fica o diagrama de momento fletor? Agora vamos para o diagrama de momento fletor. Diagrama de momento fletor. Vamos começar pelo mais legal, né? Começar pelo lado esquerdo. Aliás, lado direito, né? Pessoal, quanto é o momento fletor daqui até aqui, ó? Quanto é? 0. 0. Eu boto aqui, 0. Quanto é o momento fletor daqui até aqui? Quanto é o momento fletor daqui até aqui? Quanto é o momento fletor daqui até aqui? Olha que bonitinho, tudo 0. Aí você já vai ficando feliz, porque quando é 0, eu sei que lá na frente, quando for fazer aquelas contas malucas, o que for 0 é mais fácil. Quando não for 0 é que dá trabalho, né? Agora, pessoal, quanto é o momento fletor neste ponto, ó, no ponto A, que é aqui, ó. 1. Positivo ou negativo? Acho que foi a Vitória, né? Falou? Negativa. Negativo. Então é menos 1, a gente joga para cima, né? Menos 1. E quanto é o momento fletor aqui, ó, nessa rótula? É 0. Você sai de menos 1, vai até 0. Então faz isso aqui, ó. Uf. Perceberam qual é a cara do diagrama? Bonitão. É só um triângulozinho naquele trecho onde tem um momentinho aplicado. O resto é tudo 0. E vai acontecer o mesmo para os demais, tá? A gente vai fazer agora a conta do E2. E aí, quando a gente fizer o E2, a gente vai, vamos dizer assim, por osmose, ter feito as demais. Vocês não vão brigar comigo, porque eu vou fazer o E2 também, tá? Ctrl+C. Ctrl+V. Juntou, ó. Ctrl+C. Ctrl+V. Não junta, não. Fazer o E2. Então vai ficar como? Esse é o E2. Aí, de novo, a gente vai calcular quanto é RA, RB, RC. Não é C, não, né? Esse ponto aqui é o ponto D, né? RD. Perdão. RD. Isso aqui a gente já sabe que é 0, a gente já sabe que é 0, a gente já sabe que é 0. Por quê? Porque não tem nenhum carregamento, ó, para lá, ó. Estão vendo? Ó? Não tem carregamento nenhum, só tem carregamento para cá. Para lá da rótula que não tem carregamento, não vai chegar carregamento nenhum. Tá bom? Então a gente vai fazer agora esses dois trechinhos para calcular. Ó, para você ter um momento nulo na rótula, aqui no ponto B, necessariamente, qual vai ser o valor de RA? Ó? RA vai ter que ser para baixo, porque observe o seguinte, RA para cima, ele geraria um momento com o mesmo sentido da força de 1. Então, RA vai ser igual a menos o valor do momento dividido pelo braço. Qual é o braço? Essa distância do ponto A até o ponto B, que é 1,5. A gente acabou de fazer essa conta, né?
A mesma coisa vai acontecer com RD, ó. RD vai ser igual ao valor de menos 1, que é o momento. Vai ser negativo, porque como esse momento está aplicado... Ó, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse momento não está girando com esse sentido, ó. Para eu ter um momento nulo na rótula, essa forcinha aqui, que é a única coisa que está à direita da rótula, né? Ela tem que ser para baixo. Então, ela vai ser negativa. E o valor dela é o valor do momento dividido pelo braço, ou seja, a distância do momento até o ponto de aplicação da força RD. Aí só quero ver que distância é essa, porque eu não sei decorado, vou ter que olhar lá no probleminha. Essa distância daqui, do ponto B até o ponto D, ó, é 6 metros. Então, é 1 sobre 6. Ok? Então, já sei que isso aqui é igual a menos 2 terços. Isso aqui vai ser menos 1 sexto. Ah, professor, posso fazer a conta? Pode, mas não faça não, para você não perder precisão. Deixa assim mesmo. Tá bom? E quanto vai ser RB? Bom, se RD e RA estão sentido para baixo para gerar um momento igual ao outro, o RB vai ter que ser a soma desses dois. Né? Por aquela outra equação. Então, RB vai ser igual a 2 terços mais 1 sexto. Por quê? Porque esses dois estão apontando para baixo e eu vou ter que ter alguma força apontando para cima para equilibrar com elas. Tá? Aí fazendo essa continha, né? 2 terços mais 1 sexto. 2 dividido por 3 mais 1 dividido por 6. Aí dá igual a 5 sextos. Cinco sextos. Agora eu vou fazer de novo, tá? Pela última vez, né? Nesse problema, o diagrama de corpo livre dessa estrutura. Então vai ficar assim. Diagrama de corpo livre. Fazer aqui o desenho de toda a brincadeira. E agora colocar as reações, ó. Essa daqui é 2 terços para baixo. Essa daqui, 5 sextos para cima. Essa aqui é 1 sexto para baixo. As demais, 0, 0 e 0. Lembrando que tem rótulo aqui, rótulo aqui, rótulo aqui, rótulo aqui. E aí, como é que fica o diagrama de momento fletor? Opa. Diagrama de momento fletor. Vai ficar assim, ó. Primeiro vamos começar aqui dessa parte da direita, tá? Daqui para cá, daqui para cá. Tudo isso aqui é 0, 0, 0 e 0. Vou colocar aqui só para ser redundante, tá? Não tem momento. Onde é que vai ter momento? Daqui até aqui. E daqui até aqui. Ou seja, do ponto A até o ponto B e do ponto B até o ponto D não tem momentos. Tá? Ó, pessoal, aqui, ó, iminentemente antes desse ponto, quanto é que fica o momento? Vai ficar 2 terços vezes esse braço. Tá? Lembra que esse braço aqui é 1,5 m, tá? Esse tamanho daqui para cá é 1,5 m. Do ponto A até o ponto B. Então, 2 terços vezes 1,5. Olha lá, 2 dividido por 3 vezes 1,5. Dá 1. Está comprimindo o bordo inferior. Logo, é um momento positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, dá menos 1. Então, eu vou sair daqui, ó. Eu vou sair daqui, onde é 0. Observe que aqui é 0, ó. E quando eu chegar aqui na iminência da rótula, imediatamente antes vai dar igual a menos 1. Então, é um triângulozinho para cima, ó. Menos 1. Quando chega na rótula, quanto é o momento? 0. Cai para 0, tá? Agora vamos olhar o outro lado. Ó. Quanto é o momento aqui na rótula? É 0. Aqui é 0. Quanto é o momento agora aqui? Iminência da rótula. Vai ser 1 sexto vezes essa distância. Lembra que essa distância aqui, ó, é 6 metros, tá? Aqui era 1,5 metro do ponto A até o ponto B. Do ponto B até o ponto D são 6 metros. Vou só observar lá para confirmar, né?
mais 0. Daqui para cá é 6 metros. Certo? 6 metros vezes 1/6 dá quanto? 1. Está comprimindo o bordo inferior. Logo é o momento o quê? Negativo. Então sai de 0 e vai até menos 1. Vai ficar um triângulozinho assim. Menos 1. Entenderam como é que vai ficar a cara das crianças? Tá? Então vai ficar sempre assim, ó. Eu vou desenhar agora todos, tá? Para vocês verem. Esse primeiro aqui, ó. Eu vou fazer já em cima, tá? Vai ficar sujo, vai ficar chato, vocês vão ficar com muita raiva de mim, mas tá no gravado no vídeo, vocês vão saber de onde veio cada coisa, tá? Então aqui, no E1 vai ficar assim, ó. Menos 1. Aqui vai ficar, ó. Menos 1. Aqui vai ficar como, ó? Menos 1. É tudo triângulo, tá? Pode até não parecer de vez em quando, mas é tudo um triângulo. Ops, foi mal. Menos 1. Menos 1. Menos 1, tá? Só para deixar claro. E no último aqui, mesma coisa. Menos 1. Então essa é a cara dos diagramas de momento vetor em cada um dos estados. Olha que bonitinho que eles ficam, ó. Estão vendo isso? Tudo é menos Fica 1. tipo uma escadinha, né, professor? Fica, se você deixou ordenado, que foi o que eu deixei, né? Se a gente tivesse desordenado, não era uma escada, né? Mas como eu deixei ordenado, do ponto A, B, C, F, G. A, B, D, F, G. Eu fiz a sequência bem certinho. Então, essa aqui é a rótula 1. Aqui vai ser a rótula 2, 3, 4 e 5, tá? Só para deixar claro aqui, cada uma das rótulas que a gente impôs é para um dos estados virtuais. Para cada uma das rotas vai ter que aplicar os momentos, né? Ou o momento, se ela for extrema. E os diagramas vão ficar com essa carinha aí. Tá bom? Fica bem tranquilo fazer as continhas agora, tá? O que é que falta calcular, né? Eu já fiz conta aqui de alguns, né? Eu vou desenhar já os que eu já calculei. Vou usar até a mesma cor. Falta calcular as reações de apoio. E eu vou explicar por que já. Então aqui, ó. Dá 2/3. E aqui dá 2/3 para baixo. Aqui é 0. Aqui é 0. Vou ser bem redundante. 0 e 0. Porque a gente vai precisar desses dados também, já. Aqui, eu achei 2/3. 1/6. E aqui eu achei 5/6. Tá bom, pessoal? E os outros é 0. 0 e 0 e 0. Aí aqui, ó, onde é que vai ser 0? Aqui é 0. Aqui é 0. Opa, aqui não, perdão. Vou botar primeiro os zeros, tá? Aqui é 0. Aqui é 0. Onde não vai ser 0? Aqui, ó. Quanto é que vai ser? Aí você aponta para a direção oposta ao momento. E o valor dela vai ser quanto? 1 sobre a distância desse ponto até o ponto do momento. 1 sobre... Aí quanto é essa distância daqui para cá? Do ponto F até o ponto D. Também é 6, tá, pessoal? Tá bom? Tá vendo aqui, ó? Do ponto F até o ponto D é 6. Então é 1/6. E aqui, quanto é que vai dar? A mesma coisa. É 1/6. Aqui vai dar quanto? É a soma desses dois. 1/6 mais 1/6. É 2/6. Conhecido, né? O vulgo 1/3. Vou deixar um 2/6, tá? Deixar fazer conta a mais. No 4, como é que fica, ó? Aqui é quanto, ó? Ver se vocês já entenderam. Quanto é que dá o momento, quanto é que dá a reação aqui, ó? Tô sozinho. Zero, É a professor. reação no ponto. Isso, 0. Voz boa. Não sei quem foi, mas valeu. Quanto é que dá a reação aqui também, ó? Zero. Quanto é que dá a reação Também é aqui? 0. 0. Onde é que vai ter reação? Aqui. Qual é o valor dessa reação? Vai ser 1 sobre... É apontando para baixo mesmo, tá? Porque o momento não está girando para cima, eu tenho que fazer essa força girando para fazer girar para baixo. Essa distância do ponto
é D até o F. Vai continuar sendo um sexto, tá? É 1 sobre 6, né? E do outro lado, a mesma coisa. Ó. Vou ter que ter uma forcinha aqui e faço um momento oposto a esse momento de 1. Então vai ser 1 sobre a essa distância daqui, ó, do ponto G para o ponto F. G para o ponto F, quanto é a distância? 4. Então, 1 sobre 4. 1 sobre 4. Tá bom? E aqui vai ser quanto? Aí vai ser essa soma. 1 sexto mais 1 quarto. Só que para cima, porque a soma desses dois vai ter que ser vencida por essa. Aí 1 sexto mais 1 quarto, fazer aqui no meu professor da oitava série, é igual a 1 décimo. Eu não estou brincando, ele falou isso mesmo. Foi por isso que eu saí da escola. Isso é uma história real. Então, 1 quarto mais 1 sexto dá 5 dozeavos. Se eu não tiver feito a conta errada, alguém faça a conta correta aí, senão vocês vão tirar onda comigo depois. Isso mesmo, professor. Obrigado. Essa história é bem interessante. Eu estava na oitava série, já vai fazer muito tempo, né? Então, acredito que já prescreveu os crimes. Oitava série, chega a dar uma saudade agora. Acho que nem existe mais na oitava série, agora chamam de nono ano. Aí meu professor de matemática começou a fazer umas coisas bem malucas assim. Aí eu disse, rapaz, tem que arranjar um negócio melhor para mim. Aí mudei de escola, encontrei minha esposa, estou casado com ela até hoje. E a minha esposa é matemática, tá? Doutora em matemática. Pronto. Vamos agora para o último, tá, pessoal? É a mesma coisa, ó. Quanto é essa reação? 0, 0, 0. Essa daqui não é 0, ela vai ter que gerar um momento de menos 1. Só vai ver qual é a distância. Então, esse é 1 sobre a distância. A distância aqui é 4, né? As duas últimas são 4. Então, 1 sobre 4. 1 sobre 4 para cá. E aqui também 1 sobre 4 para lá. E aqui vai ser a soma de 1 quarto com 1 quarto. É o vulgo, né? 1 quarto com 1 quarto, 2 quartos. Tomara que eu não faça bobagem com isso. Lá na frente vai fazer as contas tudo errado por causa de um negócio desse aí, vocês vão ficar com raiva de mim. Fiquem, por favor. Pronto, aí a gente está em tudo que precisa para fazer as contas agora, tá bom? Mas que conta a gente vai fazer agora, professor? Isso ainda não serve para nada? Serve, pessoal, mas as contas que a gente vai fazer agora é calcular aqueles coeficientes, né? Delta e J. Tá? Como é que a gente calcula delta e J? A integral de MI, MJ sobre EI, tá? Tá bom? dx, né, no caso. Aí a gente não vai fazer as integrais, porque a gente vai usar só as respostas baseadas naquelas regrinhas lá da tabela, tá? E o I varia de 1 até 5, né? E o J varia de 1 até 5 também, tá? Só que esse problema, pessoal, a gente também está tratando de recalque, tá? Então a gente vai precisar calcular, e é o que eu vou fazer agora, essas coeficientes aqui eu vou deixar para vocês, tá? O dever de casa, vocês continuam aí. Vai ser só fazer o produto entre os delta e esses valores aqui. É o dever de casa. Que é dever de lista também, né? É a verdade. A casinha aí, do jeito do fundamental, né? Isso, mas não na fundamental. Vou fazer bem bonitinho aqui. Tá errado, né? A casa, né? Vamos lá. Vamos calcular os coeficientes delta e R, que são os relativos ao recalque. Como é que a gente calcula isso? Vocês lembram? É menos, acho que é isso, somatório
Se for De tiver rho, né? isso, de reação vezes ρ, né? Pronto. Aí a gente chama de reação N, porque você pode ter várias reações, né? E tem os dois coeficientes, né? Eu vou fazer completo aqui para não ficar. Vou dar um zoom aqui. Eu não sei se na anotação das aulas eu usei o R maiúsculo ou R minúsculo. De toda forma, eu vou usar o minúsculo aqui, tá? Se tiver contrário das aulas, eu peço desculpas. Delta IR vai ser igual. E só me confirme se o sinal é menos mesmo aqui, tá, pessoal? Eu acho que é menos, porque R, I, N, Rho, I, N. Tem os dois coeficientes. Com N variando de 1 até o número de recalques, que nesse caso é 3, tá? A gente tem 3 recalques. Então, delta. Aí vamos lá para o primeiro I, né? É o delta 1R. Vai ser igual. Menos somatório com N variando de 1 até 3 dos valores das reações 1, N vezes ρ 1N. Tá bom? Aí vai ficar como? Menos da forma, aí vou abrir aqui o parênteses do somatório. Você vai para o primeiro estado, né? Estado virtual 1, que é esse, e vai fazer o produto das reações de apoio pelos recalques. As reações respectivas, tá? Então, por exemplo, qual é a reação no primeiro recalque? O primeiro recalque é esse ρ1. Então, qual é a reação dele? Ó? É menos 2/3. Aí você vai colocar com o sinal real dessa reação e com o sinal real do recalque, tá? Então, vai ficar assim, ó. Menos 2/3, que multiplica. Quanto é o recalque nesse ponto? É menos 1, ó. Tá? Menos 1. Menos 1. Está em milímetro, então eu tenho que transformar em metros, tá? Vezes 10 a menos 3. Ok? Para dar em metros, tá? Lembrando, isso aqui é o seu R virtual. Só botar aqui, é o R virtual. E isso aqui é o seu ρ. E vai ser sempre assim, tá? O produto entre os dois. Então, isso aqui vai dar igual. Se alguém puder fazer essa continha, não precisa nem fazer continha, né? Vai ser menos com menos dá mais, aí tem um menos de fora, vai ficar menos 2/3 vezes 10 a menos 3. Tá? Menos 2/3 vezes 10 a menos 3. Daria 6 para não sei quanto. Eu não vou colocar não, tá? Para não ficar um número feio aí. Vai deixar assim. Nessa unidade aí. Nesse caso aqui, pessoal, como a gente está tratando de rotações, tá? Lembra que a gente está trabalhando com estados que a gente impôs rotas. Se está impondo rotas, estaria calculando a rotação, tá? Você nem bota a unidade, aqui seria alguma coisa em radianos, tá? Deixa assim mesmo que já vale. Ó, pessoal, professor, mas não é um somatório? É. Eu até não devia ter feito o que eu fiz agora, que eu vou até desfazer para vocês depois não brigar comigo. Deixa eu mudar aqui. Tá? Fazer bonitinho. Primeira vez tem que fazer bonitinho. Vai ficar lá na frente, vocês vão já entender por quê. Eu fiz apenas, ó, o primeiro item desse somatório, tá? Ou seja, eu fui na primeira recalque e multipliquei pela primeira reação. Vamos para o segundo recalque, esse recalque de 1,5, 1,2, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, né? Porque não fechou ainda, né, pessoal? Aí. Mais. Estava em preto, né? Mais. Quanto é a reação de apoio aqui, ó? Nesse segundo recalque, no estado é 1. É quanto, ó? É 0. Então, vai ficar 0. Ops. Perdão, pessoal. Deixando todo mundo tonto em casa. 0. E multiplica quanto é o recalque ali. Quanto é o recalque aqui?
1,2 vezes menos 1,2 vezes 10 a menos 3, lembra que é para dar em metros, mais o terceiro recalque, ó, esse recalque de 2 milímetros. Então, e quanto é a reação no E0? É zero. Fica 0 vezes menos 2, que multiplica 10 a menos 3. Bom, agora sim, fecho parênteses. A conta é a mesma, tá? Mas, em essência, faltou fazer os 3 ρs, porque é um somatório, tá, pessoal? E aí você vai fazer isso agora para os demais, tá? Quanto é o ρ 2R. Então vai ser igual, menos somatório com n variando de 1 até 3, R2N, ρ2N. Tá bom? Esse 2 é até dispensável, né? Essa segunda anotação nem precisaria. Deixa eu só melhorar isso aqui, né? Acho que pode melhorar isso aqui. Você bota o índice só no segundo, que é o que precisa, né? Deixa eu só melhorar. Só um pouquinho, só um pouquinho. Então. Menos, aí você vai... Ó, o que é que vai mudar? Só as reações, tá? Isso, a segunda parte é tudo igual, ó. Mas, deixa eu botar aqui, daqui a pouco a gente pega os dados. Agora a segunda parte dos ρs não muda. Menos 10 a menos 3, mais, vezes, menos 2, vezes 10 a menos 3. Por isso que eu ajustei, eu tirei o índice ali por causa disso. Porque não precisa, a parte do ρ é toda igual. Só quem vai mudar são as reações. Aí para o 3 a mesma coisa. Delta 3R vai ser igual a menos somatório R3N ρ N. Aí menos, tudo igual. Então vou copiar tudo de novo, né, Raimundo? Agora é só... Pois é. Delta 4R, delta 5R. Tá, menos somatório R4N ou Professor, N. no caso, esses is variam de acordo com o número de estados que a gente tem, né? A gente tem Isso, 5 estados, então ele... exatamente. Pronto. Esses dados que você está calculando agora é equivalente, quando a carga externa é um carregamento externo, quando a gente está calculando os delta 1,0. Lembra disso, né? Ou delta 2,0, delta 3,0. Lembro. Aqueles termos que vão ficar no vetor das cargas. Né? Deixa eu só copiar agora, vou apagar isso aqui que eu copio tudo. Copiar. Também na época que eu projetava no AutoCAD, já vai fazer também um bocado de tempo. O AutoCAD nem está mais na moda, né? Como diz o outro. E não sei. E existe um comando, não acho que deve existir, né? Chamado array, né? Array. Pegava um negocinho e mandava ele repetir, né? O pessoal que é cadista ainda tem esses comandos? Tem. Tem, né? Eu achava massa. Era para ter um bicho desse aqui. Fazer só o array aqui. Eu também sou fraco em inglês. Eu não sei se é array ou array. Acho que é array, né? Eu sou tão velho, que eu peguei a transição. Né? Acho que eu já devo ter contado essa piada umas 50 vezes. Né? Pelo menos pro Ítalo eu já contei. Né? A gente fica falando às vezes de BIM, vocês estão na transição entre o CAD e o BIM. Né? Eu peguei a transição entre o papel e o CAD. Mas você vê como o velho sofre, né? Tem que transitar de novo. Eu tô com uma dificuldade enorme, né? A inércia vai ficando maior. Quanto mais velho a gente fica. Agora já tá ficando
Estou ficando preguiçoso aqui já para fazer os iguais. Bom, tá mais ou menos, né? Pronto, o que é que a gente vai pegar agora, pessoal, para preencher essas lacunas? As reações em cada um dos estados, tá? Não são reações qualquer. A reação aqui no apoio B, no apoio F e no apoio H, tá? Certo? Então, a gente já fez o 1, vamos fazer o 2. Qual é a reação no ponto B? 5/6. Eu vou colocar ela aqui, ó. 5/6. Aí ela tá para cima, tá, pessoal? Tá observando que ela tá para cima? Você põe o sinal de mais, tá? Mais 5/6. Nesse 2, quanto é a reação no F? É 0, ó. Continua sendo 0. E quanto é a reação no H? Continua sendo 0, você bota lá. Agora no E3, ó. Quanto é a reação no B? É menos 1/6, você coloca menos 1/6. Quanto é a reação no F? Menos 1/6, você coloca menos 1/6. E quanto é a reação no H? É 0. Agora vai para o E4, ó. Quanto é a reação no B? 0. Quanto é a reação no F? 5/12. Para cima, então é positivo, 5/12. E quanto é a reação no H? É 0. E por fim, né, o último lá. Quanto é a reação no F, no B? É 0. Ó. No F é menos 1/4. E no último, menos 1/4. A gente calculou aqui, ó. Quando fizer essas continhas aqui, a gente tem todos os delta 1R. Tá? Se alguém me ajudar aí, eu agradeço. Não, eu vou fazer aqui devagarzinho, até amanhã termina. Aqui é 5/6 vezes 10 a menos 3. Aqui vai ser... Tudo é menos, mais, não, é menos 1/6, que multiplica 1, mais 1/6, que multiplica 1,2. Se eu não tiver feito nenhuma caquinha, isso aqui é 9/5 negativo vezes 10 a menos 3. Alguém confere aí. Aqui é mais fácil porque só tem 1, né? Então vai ser 5/12, 5 dividido por 12, que fica 1,2. Pronto. É 1/2, né? 1/2 vezes 10 a menos 3. E o último, 1,4. 1 dividido por 4. É mesmo que eu ter feito coisa errada, porque eu estou fazendo aqui, às vezes eu vejo que estou botando vírgula em vez de dividido. Vezes 1,2 mais 1 dividido por 4 vezes 2. Shift segunda, 4/5. Menos 4/5 vezes 10 a menos 3. Ok? Então está feito aí todos os coeficientes do vetor de cargas. Aí, dever de casa, você fazem todos os coeficientes, delta e j. Vamos fazer só um por exemplo, né? O delta 1, 2, né? Delta 1, 2 seria isso aqui, ó. Combinação desse estado com esse. Então, vai ser 1 sobre aí, delta 1, 2, por exemplo, né? Foi o delta 1, né? Que é até mais fácil. Delta 1, 1. Seria 1 sobre aí, depois a gente vê quanto é, que multiplica. Aí seria esse triângulo de menos 1 com ele mesmo, menos 1.
E o comprimento disso aqui, eu acho que era 1,5, né? Esse aqui vai ser igual a 1 sobre aí. Triângulos para o mesmo lado, acho que é 1/3, né? 1/3 do produto. É 1/3? Quem dúvida? Mais que é 1/3 do produto de menos 1, vezes menos 1, vezes 1,5. Tá bom? E aí vai. Aí o delta 1, 2, por exemplo. Né? 1, 2. Olha que bacaninha. Delta 1, 2 vai ser igual a 1 sobre aí. E multiplica. Agora os triângulos estão para lados opostos. Um para menos 1 para cá, está menos 1 para lá. Esse complemento continua sendo 1,5, né? Aí, se eu não me engano, isso aqui é igual a 1/6. Então, vai dar 1 sobre aí, que multiplica 1/6 do produto, menos 1, vezes 1,5. Aí, o delta, agora que legal, ó, 1, 3. Olha o que está acontecendo, ó. Delta 1, 3. Você vai combinar o estado 1 com 3. Olha o que está acontecendo, ó. Você tem só momento aqui no primeiro trecho, e o outro só tem um momento lá para frente. Então, quanto é 1, 3? 0. O 1, 4. 0. O 1, 5. 0. Estão entendendo por quê? Porque quando você for combinar o estado 1 com 3, por exemplo, onde tem valor aqui, momento, o outro não tem. E onde esse aqui tem, esse não tem. Aí zero. Zero um bocado. Mas zero um bocado mesmo, entendeu? A maioria zero. Você vai ter só uma diagonalzinha, como o Renan falou, vai ter só valores numa diagonalzinha em banda. O resto vai estar tudo nulo. Aí você vai ter uma matrizinha bem bonitinha de fazer a solução. Dava até para resolver na mão, tá? Mas obviamente eu não quero que vocês resolvam isso na mão. Resolvem, pega uma matrizinha 5x5 e resolve aí na calculadora ou em qualquer ferramenta aí online que vocês tiverem, ou matemática. Tá bom, pessoal? Então, assim, quando a gente tem recalque, a gente diferencia simplesmente pelo cálculo aqui dos coeficientes delta 1R, delta e R. Professor, e se eu tivesse recalque e carregamento externo? Aí você ia somar a parcela 1R com a parcela 1,0, que você tinha calculado também nas combinações dos estados. E o mais legal é que se você fez um e fez o outro, a soma dos dois é a combinação. Você não precisa refazer o sistema, você só soma as soluções. Professor, nessa questão eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, se essa viga fosse bem gastada, no lugar de ter aquele recalque ali no final, eu tivesse outro engaste. Aí como é que ficaria os estados dela pra gente se lembrar? Pronto, com outro engaste, ela já sairia de um grau 5 para um grau 5 mais 3, né? Seria 8, tá? Aí você teria que criar um estado virtual para cada uma dessas novas reações. Uma opção mais simples nesse caso seria colocar, vamos lá, a sua pergunta aqui, fazer um desenho. O desenho fica mais legal. Vou fazer ele aqui completo, tá? Tem um apoio intermediário, 2, 3, 4. E aí, em vez de ser um apoio aqui, seria outro, né? Seria assim, ok? Foi essa a pergunta, né? Isso mesmo. Pronto. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar do jeito que a gente fez anteriormente, ou seja, vou colocar aqui como apoio duplo, rótula, 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 rótula. Aqui eu teria que também colocar um apoio simples, tá bom? E aqui, naturalmente, o que aqui ia acontecer? Teve, além dos que eu já tratei, o E1, 2, 3, 4, 5. Então, todos aqueles que a gente já falou, a gente ia ter um sexto aqui, seria referente a esse momento, tá bom? Seria o E6. Ele está com cor, né? Que aí fica mais claro. E6, relativo a esse momentinho aqui, ó. E um E7.
relativa a uma forcinha unitária aqui. Entendeu? Relativa a uma forcinha unitária. Porque eu teria dois apoios laterais. Aí um dos dois eu teria que descartar. Tô entendendo, professor. Entendeu? Aí, ele disse que ia fazer cor e não usei a cor, né? Então aqui seria o E7 e aqui seria o E6 e aqui seria o E7. Forcinha unitária lateral. No final, o raciocínio é análogo, né, professor? Só É vai- o mesmo raciocínio. O que é que vai, nesse caso, qual é a particularidade nesse caso, que é interessante? É esse fato de você ter um estado virtual com a carga lateral. Tá? Nesse caso, essa carga lateral não vai gerar diagrama de momento. Aí você vai perceber que vai zerar tudo. Está tudo zero. Tá? Mas está tudo zero para consideração de cargas só de momento. Se a gente levasse em consideração também a deformação normal, aí esse aqui ia ter um diagrama de esforço normal a considerar, tá bom? Esse estado aqui, assim, é digamos assim, um estado que depende apenas do esforço normal. No fundo, esse problema ia ficar um grau 6, tá? Resumindo, ia ficar um grau 6, porque esse aqui é um grau independente de momento, vai ficar tudo zero. Aí, para não ficar zero igual a zero, você descarta essa equação e faz o sistema só em relação ao momento. É isso que esse engaste ia gerar, um novo estado. Pronto, entendi, professor. Obrigado. Nada. Qual é a desvantagem do método das forças? Além do trabalheira que vocês estão tendo, né, pessoal? Não precisa negar que isso aqui é um trabalho gigantesco, né? Embora simples, mas é um trabalho gigantesco. É o fato de que o cidadão poderia fazer outras escolhas em relação aos estados. Se você disser assim, professor, eu não quero colocar rota, eu quero colocar apoios, ou tirar os apoios. Seriam outros problemas, né? Esse aqui é o mais rápido e mais fácil de fazer, né? Mas você poderia ter as outras opções. Na próxima unidade, na unidade 3, a gente vai trabalhar o método de deslocamentos que ele vence essa limitação. Né? A gente tem formas mais simplificadas de resolver o problema, embora com um mecanismo mais sofisticado, mas ele ainda é mais simples, né? E é direto. Né? Você não tem muitas escolhas a fazer. Tá bom, pessoal? Algo mais, pessoal, que vocês querem colocar? Quem chegou depois, pessoal, eu criei uma enquete, né, no CIGAR da turma para decidir o dia da prova, tá? Entre o dia 15 da semana que vem e o dia 22, né? Entre o dia 15 e o dia 22. Aí vocês escolhem qual é o melhor dia. Peço que votem. A votação está aberta até segunda-feira. Ok? Nada mais, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Da minha parte, não tem mais não, professor. Tá bom. Obrigadão, viu, Renan, pela ajuda aí. Nada. Tamo junto aí. Pronto, pessoal. Bom final de semana para vocês. Eu fico aí com vocês aí na forma não síncrona. Qualquer coisa podem falar comigo. Acredito que na segunda-feira eu faço alguma mensagem lá. Na segunda não, na terça, né, que eu deixei a votação até meia-noite de segunda. Mas se por acaso, vamos supor que a eleição já esteja definida amanhã ou domingo, assim que eu tiver a definição da eleição, eu já mando um aviso no grupo para a gente deixar certa a data da avaliação. Bom, mas não deixem de votar, escolham, tá? For melhor para o grupo. E até mais, pessoal. Um abração. Deus abençoe vocês.